Olá, pessoal. Este é o vídeo 69 da Faculdade da Água. Estamos no tema geral, Filosofia Hidrológica, e essa é a reflexão 6. E vamos continuar discutindo hidrologia urbana, que nós começamos em reflexões anteriores. Vamos lá, então? Na reflexão passada, a de número 5, nós mostramos e descrevemos este bairro da cidade de Belo Horizonte, chamado Gutierrez, que ocupa uma pequena bacia hidrográfica, tá? Então, a maior parte dessa bacia hidrográfica está separada aqui. Nós falamos sobre isso na reflexão 5, já mostramos essa área, já descrevemos essa área, tá? E essa tem um pouco mais de 100 hectares, e nós separamos uma área para fazer as nossas considerações. Essa área está tracejada aqui, essa linha tracejada, está cortada mais ou menos. Aqui tem uma avenida importante da cidade de Belo Horizonte, chamada Avenida Amazonas, e nós cortamos essa pequena bacia na altura da Avenida Amazonas. Então, essa área selecionada aqui tem 78 hectares e 780 mil metros quadrados, portanto. Olha, a saída dessa, nós consideramos a saída hidrológica dessa área, o cruzamento da Avenida Francisco Sá com o Amazonas. A Francisco Sá, nós mostramos na reflexão número 5, ela sai aqui da Praça Leonardo Gutierrez, caminha nessa direção, depois muda ligeiramente de coisa e vai cortar a Avenida Amazonas mais ou menos nessa posição. Então, essa é a saída hidrológica dessa área da pequena bacia. Essa Francisco Sá, da Leonardo Gutierrez até lá, ela percorre a parte mais baixa dessa região, então ela concentra os volumes de enxurradas geradas aqui, concentrando nessa área, atravessa a Avenida Amazonas e provoca em chuvas fortes. Essas chuvas fortes provocam inundações, alagamentos e inundações no restante da Francisco Sá, e que até chegar lá, essa cheia vai até o Ribeirão Arrudas, está aqui embaixo. Nós também falamos sobre isso na reflexão número 5. Olha, o ponto mais distante dessa área em relação ao cruzamento da Francisco Sá com o Amazonas, que nós estamos considerando o ponto de saída da bacia, é esse aqui, está mais ou menos nessa posição aqui. Então, a distância que vai daqui até o cruzamento, até a saída dessa área, é de mais ou menos 1.500 metros. Esses valores que nós vamos mencionar aqui não são valores que foram medidos. Todos os valores que nós vamos utilizar são valores aproximados. Nós estamos discutindo mais uma metodologia. Então, depois, se for feito um trabalho real nessa região para aquilo que nós vamos programar agora para frente, nós gostaríamos de fazer medidas mais precisas. É possível fazer isso, tá? Mas nós vamos como nós estamos apenas dando um exemplo de como trabalhar com hidrologia urbana, nós vamos considerar dados que são mais ou menos aproximados, tá? Bem, olha, uma gota de chuva que cai nessa posição, no ponto mais distante da bacia, e que é conduzida por enxurrada, vai fazer parte de uma enxurrada, e até a saída esse cruzamento da saída da bacia, esse 1.500 metros. Então, esse tempo que essa gota de chuva leva para sair daqui e chegar até esse ponto é chamado de hidrologia de tempo de concentração. Esse tempo de concentração, nós já mencionamos ligeiramente o tempo, isso na reflexão número 5, e nós falamos que esse tempo está em torno de 17 minutos. Então, se do ponto mais distante até esse cruzamento, a gota leva 17 minutos, as gotas de chuva que caem em outros pontos dessa área, elas vão chegar aqui em tempo menor que 17 minutos. Então, quando a gota de chuva que sai daqui chegar até esse ponto, toda a restante da área da bacia estará contribuindo para a vazão aqui, desde que a chuva passe um tempo maior
do que ocorra num tempo maior do que 20 minutos. Bem, vamos apresentar em seguida alguns números por exemplo, vamos discutir como calcular esses 17 minutos. Como é que se faz para calcular os 17 minutos? Vamos lá, então? Olha, aqui estão algumas observações sobre o comportamento hidrológico da área. A área de trabalho é 780 mil metros quadrados, 78 hectares, falamos agora mesmo. A maior distância a ser percorrida pela enxurrada é 1.500 metros. A velocidade média da enxurrada, 1,5 metros por segundo. Olha, esses números não são exatos. Esses números nós estamos usando aqui números aproximados. Então, nós estamos discutindo aqui nesse vídeo uma metodologia de trabalho. Então, esses números são aproximados, por quê? Porque eles não foram medidos, tá? Nós imaginamos, como eu tenho um certo conhecimento, porque frequento a área de vez em quando, então eu tenho uma ideia, já presenciei chuvas fortes nessa área, e eu tenho uma ideia de que esses números representam próximo de uma realidade. Então, se nós formos fazer realmente o trabalho dentro daquilo que nós vamos projetar agora mesmo, você, para fazer um trabalho exato mesmo, você teria que fazer medições aqui. É possível conseguir esses dados com bastante exatidão. Tá? Mas vamos lá. Nós falamos do tempo de concentração, agora mesmo. Nós falamos do tempo de concentração de 17 minutos, mas como ele é calculado? Aqui está mostrado como é calcular o tempo de concentração. Você tem uma distância de 1.500 metros, que é a distância mais longe da saída, né? 1,5 metros por segundo, então estão assumindo uma velocidade. A velocidade vai ser muito maior nas partes mais inclinadas, com maior declividade, tá? Depois nas partes mais planas diminui um pouco, então na média nós imaginamos que para percorrer 1.500 metros a enxurrada vai ter uma média de velocidade de 1,5 metros por segundo. Então isso daria o tempo de 1.000 segundos. O tempo em minutos, você divide isso por 60 segundos por minuto, você tem 17 minutos, que é o valor que nós falamos agora mesmo, que esse valor aqui está arredondado, claro, tiramos os decimais. Olha, falamos agora mesmo que toda a bacia estaria contribuindo depois de 20 minutos, se a chuva durar mais de 20 minutos, não. Toda a bacia vai estar contribuindo se a chuva durar mais do que 17 minutos. Tá? Então, se eu tenho uma chuva com duração de 20 minutos, ela vai durando mais do que 17 minutos, quando, a partir desse momento aqui, então toda a bacia estará contribuindo para a vazão na saída lá no cruzamento da Francisco Sá com o Amazonas. Por quê? Porque todos os outros pontos estariam em distâncias menores, então essa enxurrada dos outros pontos já estariam chegando também nesse cruzamento. Então, toda a bacia passará a contribuir. Tá? Durante, então, entre 17 minutos e 20 minutos, você tem 3 minutos de contribuição total da área para a vazão naquele cruzamento. Então, isso é que provoca 3 minutos, isso é que provoca uma vazão os problemas todos que ocorrem abaixo, na Francisco Sá, abaixo da Amazonas. Mas vamos ver um pouquinho por que essa grande preocupação, esse grande risco. Uma chuva de 20 milímetros, bem, nós falamos na reflexão 5 em uma chuva de 20 milímetros atingindo essa região. Então vamos continuar. Uma chuva de 20 milímetros com uma duração de 20 minutos, é a chuva que nós falamos lá. Então, se 20 milímetros em 20 minutos, é uma lâmina, a chuva está colocando uma lâmina de 1 milímetro de chuva sobre aquela área a cada minuto. Então, 1 milímetro, se transformar isso aqui em metro, daria 0,001 metro por minuto. Então, essa é a lâmina de água que a chuva estaria colocando por minuto sobre aquela área. Bem, qual o volume recebido durante esse tempo? 780 mil metros quadrados, tá? Que é a área, vezes a altura da lâmina de água que estaria recebendo em cada minuto, 0,001 metro por minuto, daria 780 metros cúbicos por minuto. Então, essa é a vazão que a bacia passará a produzir naquele cruzamento depois dos 17 minutos. Depois de que toda a área estará contribuindo, se a chuva está durando mais do que 17 minutos. Então, nesse intervalo então, de 17 até 20 minutos, aquele cruzamento estaria recebendo uma vazão de 780 metros cúbicos por minuto, que é 13 metros cúbicos por segundo. Se você divide isso aqui por 60, dá 13 metros cúbicos por segundo. Olha, essa é uma vazão altíssima. Por essa razão, quando a bacia é atingida por uma chuva
dessa magnitude, tá? A Francisco Sá vira um rio abaixo da Amazonas, porque o sistema de drenagem não suporta uma vazão tão alta quanto essa. Então a água passa a circular sobre a superfície da rua, provocando os alagamentos e todos os danos e os inconvenientes provocados por isso. Bem, se você quiser, por exemplo, tirar todo esse volume de água da superfície, teria que fazer uma galeria com quanto? Com 5,2 metros quadrados. Por que isso? Olha, 13 metros cúbicos por segundo, eu vou admitir que nessa área, olha, e aqui eu estou sendo bonzinho, nessa área, que a velocidade vai ser maior do que essa aqui, tá? Na pressão da água, tá? Nessa posição, então você tem uma vazão de 2,5, uma velocidade de 2,5 metros por segundo. Talvez não, talvez a velocidade seja menor do que essa, mas vamos admitir 2,5. Mesmo admitindo esse valor, sendo bonzinho, você vai ter necessidade de uma galeria, de construir uma galeria com uma seção de 5,2 metros quadrados, o que significa aproximadamente uma galeria com 2,28 por 2,28 metros, se a seção for quadrada, não é isso? Então, olha, isso é impraticável. Você dificilmente, na condição daquela, você vai conseguir construir uma galeria dessa. Então, você nem tem garantia de que, ao longo do tempo, que essa galeria vai ser suficiente, porque a área continua sendo impermeabilizada ainda tem algumas áreas livres, então a galeria talvez tenha que ser maior. E, esperando chuvas mais intensas até do que essa, porque é uma chuva de 20 milímetros por minuto, pode ser que a área seja atingida por uma chuva maior, com intensidade maior do que essa. Então, essa galeria, inclusive uma galeria dessa dimensão, não seria suficiente. Mas o que fazer então? Vamos ter alguma ideia do que nós podemos fazer? Olha, então, para reduzir a vazão de 13 metros cúbicos por segundo, temos duas alternativas. A primeira é segurar volumes de água, principalmente nas partes mais altas, armazenando em caixas nas residências e nos prédios, para uso como limpeza de áreas, por exemplo, ou em reservatórios subterrâneos para posterior infiltração. Então, essa é uma possibilidade. Então, principalmente nas partes mais altas, nós podemos fazer isso. Então, as casas que estão aqui, os prédios, colocar caixas para receber os volumes de água dos telhados, das coberturas, né? Guardar essa água para fazer limpeza no prédio. Então, você tem sempre consumo de água. Aqui nesse bairro, por exemplo, é comum a gente andar nas ruas durante a parte da manhã e você tem verdadeiras enxurradas ao longo das calçadas, porque o pessoal está lavando as áreas comuns dos prédios, etc. Então, essa lavação poderia ser feita com água guardada em caixa. Se você guarda a água em caixa, você deixa de jogar essa água na rua durante a chuva e você passa a diminuir o volume que está circulando daí para baixo. Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é diminuir, colocar isso, jogar isso em caixas subterrâneas. Você pode construir caixas subterrâneas, colocar essa água dentro dessas caixas subterrâneas, nos prédios ou nas casas, e essa água se infiltrar no solo, né? E evitando que ela vá para a rua e vá aumentar esse volume que vai chegar aqui ao cruzamento. A outra alternativa, a segunda alternativa, por exemplo, é usar tecnologias para diminuir a velocidade da enxurrada. Eu posso usar algumas possibilidades, eu tenho algumas possibilidades de reduzir, usando algumas tecnologias, de reduzir a velocidade. Então, aquela velocidade de 1,5 metros por segundo, eu posso reduzir aquela velocidade, fazendo com que as enxurradas produzidas aqui nas partes mais altas demorem mais do que 20 minutos para chegar aqui no cruzamento. Se ela demorar mais do que 20 minutos, ela vai chegar só depois da chuva. Então, chegando aqui depois da chuva, a enxurrada produzida porque já passaram, então você tem com isso uma diminuição da vazão média nesse ponto. Então, essas são algumas possibilidades. Então, nós vamos discutir isso na próxima reflexão ou no próximo vídeo, tá? Até lá, muito obrigado e até mais.